nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João, capítulo 8, versículo 32. A origem da Igreja Católica Apostólica Cristã Judaica primitiva e o Império Romano, 63 anos antes de Cristo. Jesus nasceu na Judéia, hoje Palestina, mais ou menos no ano 63 do reinado do grande Império Romano, que estendia todos aqueles países que margeava o mar Mediterrâneo. Toda a história de Jesus passa dentro do Império Romano, na realidade judaica. Aqui não vamos fazer um estudo sobre Jesus, mas sim sobre o seu legado, sua vivência no Império Romano e a fundação da Igreja Católica. Por isso, muitas vezes, vou citar um Jesus mais histórico. Lógico que para mim Jesus é o Senhor, meu Deus e meu Salvador. Mas agora preciso evidenciar a história, o homem, a sua ação na sociedade da época e do seu legado. Não temos certeza da data exata do nascimento de Jesus, mas sabemos que Jesus nasceu durante o reinado de Herodes o Grande. Os romanos haviam designado para governar a Judéia. A infância de Jesus só é citada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 2, versículo 3 a 23. Após a fuga para o Egito, a família de Jesus permaneceu nessa região até a morte de Herodes. Nessa altura, deixa o Egito e volta para Nazaré e lá se estabelece. Jesus veio do Egito, foi morar, José e Maria veio com o menino Jesus do Egito, foi morar em Nazaré. O filho e sucessor de Herodes, o Arquelau, assumiu o lugar do seu pai Herodes. E José e Maria tiveram medo de voltar para a Judéia e o menino correr perigo. Pela qual razão eles foram residir em Nazaré. Era fora da jurisdição de Arquelau. A única referência na adolescência de Jesus, a única referência que temos está nos evangelhos canônicos, ocorre em Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. Segundo estes evangelistas, aos 12 anos Jesus foi com seus pais de Nazaré a Jerusalém para a festa da Páscoa judaica. E lá surpreendeu os doutores do templo pela facilidade com que aprendia a doutrina e por suas perguntas intrigantes. Depois dos 12 anos de vida de Jesus, nada mais se encontra escrito em pesquisas nenhuma e nem nos evangelhos. Até os 30 anos, quando Jesus foi batizado por João, e Jesus começou sua vida pública, e assim começou a formar um povo. Inicialmente era um pequeno grupo, mas que foi crescendo nos 3 anos de sua pregação, uma pregação que falava do reino de Deus, numa revolução que começa no interior de cada um, que se aplica no amor ao próximo, derruba as barreiras de classes sociais
de raça, de sexo, de cor, de pele. Jesus pregava uma doutrina contra esses princípios que tinha os judeus. Então, na infância de Jesus, só tem uma passagem, que foi no encontro dele no templo. Depois nada mais tem escrito. Passou dos 12 aos 30 anos, não se encontra nada escrito em lugar nenhum da vida de Jesus. Aos 30 anos, ele foi batizado. Nas pesquisas fica bem claro que Jesus viveu toda a sua vida na Palestina, exceto na fuga de seus pais para o Egito. Jesus nunca saiu da Palestina. Foi muito pouca escrita da história da vida de Jesus, até o ano 30. Nada consta que Jesus foi à cidade de Roma e fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, como disseram que a Igreja Católica Apostólica Romana é a única que Jesus edificou. Sempre a igreja ensinou isso. A única igreja que o Cristo edificou é a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja sempre pregou isso, mas não é verdade. Jesus nunca foi a Roma. Não é verdade, Jesus nunca foi a Roma. Jesus edificou sua igreja, que foi constituída sobre os apóstolos, em uma forma de comunidade visível, na qual as pessoas eram admitidas através da crença e do batismo. Ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Então, os primeiros cristãos, todos tinham que crer em Jesus e ser batizados. A escolha dos apóstolos, em número de 12, é certamente feita na simbologia das 12 tribos de Israel, das quais fora formado o povo de Israel. E agora, sobre os 12 apóstolos, passa a ser formado o novo povo de Deus. Através dos 12 apóstolos, passa a ser formado um novo povo de Deus, nova aliança, única e última aliança de Deus. Era 12 apóstolos, mas Jesus tinha ainda vários discípulos. Mas aos 12, Jesus dá a orientação própria, ensinar, batizar, expulsar os espíritos impuros e curar as doenças. Enquanto os discípulos continuavam a sua vida comum, vida própria, moravam em suas casas e tinham seus trabalhos, e os apóstolos deixaram tudo, família, ocupação, e passaram a estar com Jesus durante todo o tempo, sendo formado intensivamente. É bom lembrar que discípulos é uma coisa e o apóstolo é outra. Os discípulos é um povo e os apóstolos são os escolhidos para dirigir a doutrina. Entre os 12 apóstolos, Simão, o pescador, filho de João, ele sempre era destacado entre os apóstolos. Jesus dá a Simão um segundo nome, Pedro, que quer dizer rocha ou rochedo. E a este apóstolo é dada uma missão especial, dirigir o pequeno rebanho, isto é, a igreja, que depois que Cristo foi morto. Dirigir um pequeno rebanho, isto é, a igreja depois que Cristo foi morto. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19. Jesus disse a Simão, Simão, filho de Jonas, pois eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Vou te dar a chave do reino dos céus, tudo que ligar na terra será ligado nos céus, e tudo que desligar na terra será desligado nos céus. A eleição de Pedro por Jesus só é confirmada mais tarde.
após a sua morte e ressurreição. Esta promessa de Jesus só foi confirmada com a vinda do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo veio, aí nasceu a igreja, que Jesus edificou dizendo, minha igreja. Esse é o nome dado por Jesus. O único nome dado por Jesus é minha igreja. Jesus não deu nome nenhum, nem de católica, nem de apostólica, e muito menos de romanas. Não deu nenhum nome. O único nome da igreja era minha igreja. Por ela ser universal, depois, pela luz do Espírito Santo, os apóstolos deram nome a esta igreja. Pela luz do Espírito Santo, os apóstolos deram nome a esta igreja. Por ela ser uma igreja universal, abranger o mundo todo, deram o nome de católica. Catalogava toda a humanidade. Por ter sido edificada pelos apóstolos, deram o nome de apostólica, igreja apostólica. Por ela ter sido edificada por Cristo, deram o nome de cristã, católica, apostólica, cristã. Por ter sido edificada na Judéia, e Jesus e todos os apóstolos eram judeus, deram o nome de judaica, católica, apostólica, cristã, judaica, primitiva. Era a primeira igreja. O nome da verdadeira igreja de Jesus Cristo é católica, apostólica, cristã, judaica, primitiva. Essa é a verdadeira igreja, a única e verdadeira igreja. Os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Jesus fez uma promessa, edificou a igreja e disse, os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. A única igreja de Cristo. A igreja de Cristo foi perseguida pelo Império Romano. Não, estou errado aqui. Deve ter passado 2 folhas. Isso mesmo. Aqui as pesquisas deixam bem claro que esta igreja verdadeira de Cristo foi edificada sob Pedro e os apóstolos, na Judéia. Hoje é Palestina, com apenas o nome de minha igreja. Só depois do ano 380 depois de Cristo foi criada e oficializada uma religião em Roma, dentro da verdadeira igreja, com o nome da Igreja Católica Apostólica Romana. No ano de 380 depois de Cristo, o imperador Teodósio, imperador de Roma, oficializou esta religião oficial de Roma. Se Cristo havia morrido há 380 anos, como pode ele ter fundado a Igreja Romana? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos enganaram há muito tempo, dizendo que a Igreja Católica Apostólica era a única que o Cristo tinha edificado. Não, Cristo não edificou igreja com nome nenhum. O único nome era a minha igreja. Mesmo que Jesus não tendo ido a Roma, ele foi condenado e morto pelos romanos, através de seu procurador Pôncio Pilato, governador da Judéia. Foi crucificado e morto em Jerusalém. Após um processo tumultuado da elite sacerdotal de Jerusalém, que apresentava Jesus como inimigo dos judeus e perigoso profeta que ameaçava o Império Romano. A raiz da igreja está plantada na Palestina. A raiz principal da igreja está plantada na Palestina, a antiga Judéia, Jerusalém. Esta igreja nascida em Jerusalém, Judéia, que hoje é Palestina, dirigida pelos os apóstolos, formando comunidade nas sinagogas existente, expandindo-se pelo território do Império Romano até chegar a Roma. Foi sempre uma igreja pobre, conforme Jesus o exaltou. Pobre, perseguida,
martirizada pelos romanos. A Igreja de Cristo foi perseguida pelos romanos do ano 64 a 313 depois de Cristo. Foi 313 anos os romanos perseguindo a igreja de fora para dentro. Nesse tempo foi perdido. Sobre o imperador Nero, foi de 54 a 68 depois de Cristo. Sobre o imperador Domiciano, de 81 a 96 depois de Cristo. E sobre o Trajano e Marco Aurélio, de 98 a 117 depois de Cristo. Sobre Décio até 250 depois de Cristo. Nos últimos anos, antes do Edito de Milão, Diocleciano e Galério, de 284 a 311. 250 até, e depois de 284 a 311 depois de Cristo. Esta fonte foi conseguida sobre Luiz Alberto Boni, o Estatuto Jurídico das Perseguições dos Cristãos no Império Romano. Está sobre a revista Transformação, volume 37, 2014. Daí que eu peguei essas informações, essa fonte de informação de Luiz Alberto de Boni, do Estatuto Jurídico das Perseguições dos Cristãos no Império Romano, revista Transformada, volume 37 a 2014. Os imperadores romanos, até o ano 313 depois de Cristo, perseguiram e atacavam a igreja de fora para dentro. Matavam cristãos porque eles temiam o crescimento desta igreja futuramente tornar-se mais poderosa e seria um perigo para seu império. Quanto mais cristão era martirizado, mais a igreja crescia. O sangue de um cristão caído no chão era somente para nascer muitos outros cristãos. Assim sendo, o Satanás inspirou a Constantino a ideia maligna de entrar para esta igreja e destruí-la de dentro para fora. E assim foi. O imperador Constantino enganou os cristãos da época, dizendo que teve uma visão e desejava converter-se para a igreja e participar da mesma fé. Mas isso era falso. Pois não aceitou o batismo de imediato. Com certeza prometeu ainda ajuda financeira e proteção contra o mal e receberia o batismo mais tarde. Com certeza prometeu ajuda financeira à igreja, ajuda financeira e proteção contra o mal e recebia o batismo mais tarde. Com lábias palavras de enganos, os cristãos acreditaram nele, achando-se que, assim sendo, eles ficariam livres das perseguições e ainda não teria mais problema financeiro, pois acreditaram que Constantino poderia dar ajuda e proteção a esta igreja sofrida. Nesse tempo, a igreja cometeu o pecado, desobedecendo a exortação de Cristo aos apóstolos, como está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 9 a 10. Desobedecendo as ordens de Jesus, cometeram um grande pecado, vendendo o seu poder aos romanos, adulterando e prostituindo, caíram nas mãos do imperador Constantino. Com seu poder usou e abusou desta igreja, tornando-se ela escrava até os dias de hoje, até os dias atuais. Aquilo que aconteceu lá no imperador romano, até hoje vem esse mal dentro da igreja. O Satanás, inimigo de Cristo, semeou o joio e foi embora. Nesse tempo, o inimigo de Cristo veio, semeou o joio dentro da igreja e foi embora.
Aqui cumpriu as palavras de Jesus, escritas no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. Assim disse Jesus: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Na hora que todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Isso é a palavra de Jesus, está escrito no Mateus, capítulo 13, versículo 24 a 30. O inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Mateus, aqui se realizou esta palavra de Jesus. Nos tempos que os dirigentes desta igreja dormiam, Constantino, inspirado pelo Satanás, semeou o mal dentro desta igreja, tomou todo o poder, deixando a verdadeira igreja sem poder nenhum. Até Papa, às vezes, era escolhido pelos imperadores romanos. Aqui nasceu a raiz do mal. Aqui nasceu a raiz do mal. Uma religião instituída humanamente com o nome de igreja e entrou para dentro da verdadeira igreja, instituição divina, dentro da verdadeira, que é uma instituição divina, e dominou completamente. Deus, desse tempo em diante, até agora, 2023, vivem duas igrejas em uma só. Uma instituição divina, instituída por Cristo, e outra religião humana, instituída pelo Teodósio, imperador de Roma. Esta religião, oficializada pelo imperador Teodósio, no ano de 380 depois de Cristo. Religião oficial de Roma. Pegou o nome da verdadeira Igreja de Cristo, que é católica apostólica, e acrescentou romana. Caminhou por mais de 1600 anos com o nome de católica apostólica romana. Aqui cumpriu a profecia de Cristo sobre o joio e o trigo. Mateus capítulo 13, versículo 25. Está escrito: na hora que todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. O joio cresceu, o joio nasceu e cresceu. Muitos e os empregados perguntaram ao patrão: quereis que arranquemos o joio? O patrão respondeu: não, para que não suceda que ao colher o joio, arranque também o trigo. Deixai os dois crescer juntos, até a colheita. No momento da colheita, direi ao ceifador: arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes, para ser jogado ao fogo, e recolhei depois o trigo em meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículo 28 e 30. Agora já se aproxima a colheita, já estamos aproximando a colheita. As duas igrejas vão separar-se uma da outra. É o joio sendo arrancado para ser jogado ao fogo. Jesus disse, a parábola diz assim: o reino de Deus é assim, deixa os dois crescer junto até o momento da colheita. No momento da colheita, direi ao ceifador: arranca primeiro o joio e põe no fogo para queimar, põe no fogo, só depois recolher o trigo. Veja como foi sofrida esta igreja verdadeira, veja como foi sofrida esta igreja verdadeira nas mãos dos imperadores romanos. A igreja de Cristo foi perseguida no avanço islâmico e pela cúpula da igreja imperial romana, de 610 a 1648 depois de Cristo. Do ano 610 a 1648 depois de Cristo, os islâmicos prejudicaram essa igreja através do Império Romano. A verdadeira igreja de Cristo sempre foi perseguida. A perseguição tem acompanhado a história da igreja, intercalada por período de tolerância
que era seguido por novos ataques. Dava um tempo de uma trégua, voltava a atacar de novo. Tinha um período de tolerância, depois voltava a atacar de novo a igreja. Isso foi desde do tempo de Constantino até os dias de hoje. A verdadeira igreja de Cristo sempre foi perseguida. A perseguição tem acompanhado a história da igreja, intercalada por período de tolerância, que era seguido depois novos ataques, tanto por força de fora quanto de dentro da igreja. Ela foi atacada sempre com inimigo de fora e também dentro da igreja. E agora muito pior, que agora o inimigo está dentro da igreja, dominando tudo. Esta igreja, se não fosse Cristo ter dito que os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la, Mateus 16, versículo 18, já teria desaparecido há muito tempo. Mas ela vencerá o mal e triunfará gloriosa, pura, talvez pequena, pobre, mas rica na glória eterna. Tenha fé, meus queridos irmãos e irmãs católicos, reze e ore, faça penitência, pois as tribulações virão, mas a vitória será de Jesus, e daquele que perseverar até o fim serão salvos. A vitória será nossa e daquele que perseverar até o fim. Acredita em Jesus e nunca deixe de fazer oração e acreditar em Cristo de verdade. Não acompanha essa saída do joio e do meio do trigo. Pelo triunfo vitória será de Jesus e daquele que perseverar até o fim serão salvos. Pelo triunfo do Imaculado Coração de Maria e do Sagrado Coração de Jesus, junto com Deus Pai e o Espírito Santo, anjos e santos e santas, na glória eterna. Amém. Na figura de Constantino, o cristianismo ganhou novos adeptos e se expandiu com mais facilidade, acabando por se tornar indispensável para um bom governo do Império Romano. Então a igreja naquele tempo era indispensável para o Império Romano. Voltando aqui um pouco só para ilustrar. Representando uma força para a União Imperial. Em pouco tempo, os cultos pagãos passaram a ser proibidos e o cristianismo tornou-se a religião oficial do Império Romano, em 380 depois de Cristo. Até hoje, o centro da Igreja Católica é no Vaticano. Fica localizado na Itália. Amém. Fica com Deus. Boa noite. Que Deus nos dê força e coragem para que ninguém perca a fé, para que possa viver, esperar a vinda do Cristo. Com a vinda dele, todo o mal se acaba. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.